Evangelismo do Rio, mas uma palavra de Deus para o teu coração. Uma palavra que se encontra no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espacioso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontrem. Amém? Palavra de Deus falando conosco nesta tarde, dizendo que há dois caminhos para nós aqui na terra. Dois caminhos que são eternos, né? Dois caminhos que não é passageiro que nem aqui na terra, que as nossas vidas voam, passam rápido e muitos morrem antes do tempo. Quero dizer para ti que são dois caminhos eternos que não tem fim. Tem um começo, mas não tem fim. E a palavra fala sobre a escolha entre esses dois caminhos. O largo é que leva à perdição, e o estreito é que leva à vida, sendo este último mais difícil que um poucos seguidores. Um chamado de Jesus para uma vida de retidão e discipulado verdadeiro, em contraste com uma vida fácil e mundana. A vida que nós levamos aqui se diz mundana. Por que mundana? Porque vivemos no mundo. E o mundo jaz no maligno. O mundo, ele, quanto mais tu andar errado, mais desobediente à palavra de Deus, mais mal tu vai carregar sobre si. E esse mal não sai se nós não mudarmos, se nós não voltarmos o nosso pensamento para Deus. O texto diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Então a grande maioria entra por essa porta larga e espaciosa. Por quê? Porque eles aceitam os manjares que esse mundo oferece, né? É muitas distrações para o ser humano. O ser humano entra por essa porta larga e ali tem várias distrações, vários divertimentos, vários vícios, vários problemas, e o ser humano vai misturando todos esses problemas e acha que é bom. E quando vê, está numa lamaçal tão grande de pecado, de problema, de enfermidade, que não consegue sair mais. E não tem força para chamar pelo Pai, não tem força para chamar Deus, me ajude, porque eu não consigo. Então nós temos que entender que se nós obedecermos e entrarmos por essa porta estreita, que é o contrário da larga, essa porta estreita é um caminho difícil de percorrer, porque é um caminho de sacrifício, é um caminho de renúncia, é um caminho que você vai ter que mudar as tuas atitudes, mudar os teus pensamentos e ter um coração voltado para a palavra de Deus. Você tem que ler aquele livro sagrado que é a Bíblia e querer entender ele, mesmo na dificuldade. E para você entender, tu tem que convidar o Consolador, uma pessoa espiritual, uma pessoa que é Deus, uma pessoa que você não enxerga, mas tu sente a presença dele, ele fala contigo e ele te orienta o melhor caminho a seguir nesta vida. Jesus, quando subiu para o céu, depois de ter ressuscitado, ele disse: vocês não vão ficar sozinhos. O Pai mandará o Consolador, e o Consolador vai ficar com vocês até a consumação do século. Até quando Jesus voltar, ele vai estar aqui. Mas um dia, ele vai subir junto com a igreja do Senhor, e você que ficar aqui, que não aceitar essa palavra, que não aceitar o Consolador como teu amigo, como teu ajudador, você vai ficar em tormento, em tristeza, porque você escolheu ser rebelde, escolheu viver um caminho largo, um caminho espacioso. A porta larga, o caminho amplo, representa um estilo de vida sem restrições e de fácil acesso, prazeres imediatos e conformidade com o mundo, que, embora popular, leva à destruição espiritual. A nossa carne, o nosso corpinho, ele não gosta de passar frio, não gosta de passar necessidade, e ele sofre, porque uma hora, quando ele obedece, ele se alimenta da palavra de Deus,
Mas quando ele se rebela, ele se alimenta com as imundícias que o mundo oferece. E aí o ser humano anda um dia crendo na palavra de Deus e o outro vacilando, não crendo em nada. E com um coração duro, rebelde, pois acusa Deus sendo causador dos problemas dele. E a maioria do ser humano é assim. Mas quando nós caímos em si, pedimos misericórdia, nos arrependemos do mau caminho, o Senhor entra com amor. O Senhor não entra com açoite, não. O Senhor entra com amor e diz: filho, eu vou te ajudar. Filho, eu vou te tirar desse buraco. Filho, eu vou te tirar dessa agonia, dessa tristeza. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e você é mais do que vencedor. Tu é uma joia rara. Tu é uma pessoa que eu amo e quero salvar. Quero te trazer no final da tua vida, do sofrimento aí, vir morar comigo, se tu entender, se você quiser e aceitar esse presente que é a salvação eterna. Uma salvação merecida, mas uma salvação que está à disposição daquele que crê, daquele que confia e daquele que crê que Jesus é o Senhor. E a porta estreita é o caminho apertado. Simboliza o caminho do discipulado a Jesus, que exige sacrifício, esforço, renúncia e obediência à vontade de Deus. Um caminho que nem todos querem seguir, porque ninguém quer largar essa vida. Ninguém quer largar o pecado. Ah, o pecado é gostoso. Ah, o pecado é bom. Mas um dia a gente tem que prestar conta desse pecado. E para ir para o céu, tu tem que largar esse pecado. Quer ir morar com o Pai? Tem que largar a mão dessas coisas. E Deus continua chamando. E a escolha dos dois caminhos é tua. Deus não pode escolher para ti. Deus jamais vai escolher para ti. Deus nos aconselha, ó, escolha a vida. E a vida está no meu Filho, Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus, está morto. Está vivo, mas está morto espiritual. Né? E quando morrer, está perdido eternamente, longe, afastado, longe da presença do Pai. E aqui a escolha, então, Jesus apresenta uma decisão clara. Não há meio termo, é preciso escolher entre um caminho de conformidade com o mundo, largo e fácil para muitos, e um caminho de fé, obediência, ou seja, caminho estreito, difícil para poucos. Tem gente que escolhe esse caminho difícil. Tem muitas pessoas que escolhem esse caminho difícil. Eles rejeitam as coisas que o mundo enfia goela abaixo. Eles não querem aceitar as coisas que Satanás bota nos nossos ombros, bota no nosso coração, bota na nossa cabeça. Eles renunciam e dizem: Jesus, me salva, tu é o único caminho, tu é a única verdade, e tu é o único que tem a vida e a vida eterna. Então eles renunciam. Passa por dificuldade, porque apertado, estreito é a porta. Caminho difícil, mas é um caminho de salvação, é um caminho de vida. E a consequência da porta larga leva à perdição eterna, enquanto a porta estreita leva à vida eterna e o reino de Deus. Porque há um reino. Tu morre aqui nesse mundo, poucos anos de vida, sofrendo, passando por dificuldade, sendo ignorado, sendo surrado, zombado, humilhado, e quando morre sem Deus também é difícil, é triste, lá não tem remédio para a tua dor, lá é só sofrimento, lá os teus pensamentos não morrem, lá tu vai pensar: ficou meu pai, ficou minha mãe lá. A Escritura diz que tu vai ter memória de onde tu está, tu vai saber quem tu era, tu vai se lembrar do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu amigo, e vai ser triste porque tu nunca mais verá eles. É triste, meu amigo. Escolha o caminho estreito, escolha a porta estreita, porque no final desse caminho de sacrifício, de renúncia, nesse caminho de lágrimas, tu vai encontrar a felicidade, tu vai encontrar um reino onde não entra o ladrão, um reino onde não entra o fornicador, um reino onde não entra a tristeza, não entra a dor, mas entra a santidade, entra o justo, porque Jesus deu para nós esse reino. Olha só, irmãos, tu renunciando às coisas desse mundo, e no final delas tu tem um prêmio, que é a vida eterna, que é imerecida da nossa parte. Não tem como nós ganhar essa vida eterna, mas Jesus ganhou para nós.
dando a sua vida lá na cruz do Calvário. E dizendo, aquele que me confessar publicamente dizendo que eu sou o Senhor da sua vida, esse tem a vida eterna. E esse vai morar comigo quando todas as coisas se consumarem, quando tudo terminar, quando Jesus vir nos ares buscar um povo santo, um povo remido, um povo separado, apartado do mal, e você viverá eternamente nos braços do Pai, junto de Deus, aonde toda lágrima será enxugada, onde não haverá mais tristeza, aonde tu dará glórias a Deus e dirá, foi bom a minha escolha, foi bom escolher a vida, foi bom me apartar do mal enquanto vivi naquele mundo de angústia e de tristeza. Essa é a promessa de Deus. Seja fiel, seja crente na palavra de Deus. Não crente em religião, porque religião não presta. Religião não ensina nada de bom. Não seja religioso, mas seja um praticante da palavra de Deus. Seja um homem fiel aos princípios bíblicos e tu será abençoado juntamente da tua família e terá a felicidade, terá a cura das tuas enfermidades e no final de tudo isto ganhará como recompensa pela tua fidelidade o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a vida eterna, que ninguém vai te tirar da mão, porque o Pai prometeu e você mereceu. E você mereceu porque você renunciou às coisas desse mundo e aceitou a palavra de Deus como orientação da tua vida. Então escolha Jesus. Não deixe Jesus de lado. Escolha Jesus, porque Ele te ama e tem um reino e tem salvação eterna para ti e para todo aquele que crê. Amém? Essa é a palavra de Deus. Receba em nome de Jesus.